Sob as pedras esquecidas do velho castelo repousa uma lâmina capaz de mudar o rumo da história. Mas a que preço? Imagine uma espada antiga enterrada sob os escombros do tempo, sua lâmina marcada por runas que parecem sussurrar segredos há muito esquecidos. Seu poder é uma promessa ou uma ameaça, tão imensa que poderia alterar o destino inteiro de um reino à beira da guerra. Nas terras nebulosas de Eldória, encimadas por florestas densas e vales profundos, vivia um jovem escudeiro chamado Finn. De armadura simples e olhar determinado, Finn servia fielmente ao seu senhor, o austero Duque Alaric, em meio às muralhas desgastadas do castelo ancestral, que era tanto um refúgio quanto um testemunho das eras passadas. Entre histórias de antigas batalhas, juramentos de honra e rumores de magia esquecida, o jovem aprendia o peso de cada escolha. Mal sabia ele que seu próprio destino logo seria enredado numa trama de poder e sacrifício, selada sob aquelas mesmas pedras silenciosas. Numa manhã cinzenta, enquanto ajudava a reconstruir os muros e torres do castelo, Finn escapou ao olhar atento dos outros e descobriu uma passagem oculta. Ali, sob as pedras gastas e o pó do abandono, jazia uma câmara secreta. No centro repousava uma espada. Sua lâmina cintilava num brilho tênue, marcado por runas antigas que reagiam à luz que penetrava pelos frestas do teto desmoronado. Uma velha profecia retornou à sua mente, sussurrada em velhas canções, de uma lâmina capaz de decidir o curso da guerra que se avizinhava. Porém, o poder dessa lâmina não viria sem um custo, e Finn via-se diante de um dilema cujo alcance ele mal compreendia. Tomado por um misto de dever e esperança, o escudeiro escolheu empunhar aquela espada ancestral. Não podia ignorar a responsabilidade que sentia sobre seus ombros jovens: salvar seu senhor, proteger seu povo. Contudo, mesmo ao segurar a lâmina, não tinha clareza do que estava por vir. Seu gesto, carregado de bravura, afastou aqueles que, desconfiados da antiga magia, começavam a temer o que aquela arma representava. Com o passar dos dias, Finn descobriu que o poder da lâmina era tão escalofriante quanto sedutor. Habilidades que ele jamais imaginara surgiam em suas mãos. Mover-se como o vento nas batalhas, sentir cada perigo como se fosse uma sombra colada pela pele. Mas o preço logo veio à tona. Sua alma sentia-se puxada para um abismo invisível. Perguntava-se inquieto se ainda pertenceria à lealdade que jurara defender, enquanto os olhos de amigos antigos carregavam suspeitas silenciosas. Sinais estranhos e perigos ocultos cercavam sua morada, inclusive no castelo, que, embora abandonado, mostrava rastros recentes de presenças furtivas. Em meio a esse turbilhão, Finn recorreu a um sábio ancestral da vila próxima, que examinou cuidadosamente as runas da lâmina sob a luz da próxima lua cheia. As inscrições, até então indecifráveis, revelaram uma mensagem que mudou tudo. Aquela espada não fora criada para entregar poder absoluto ao portador, mas para cumprir um propósito muito diferente, mais cruel e profundo. A profecia, que todos interpretavam como a promessa de vitória, era antes um aviso, um teste que exigia um sacrifício inexorável. Quando a guerra finalmente estourou no horizonte em chamas e aço, a decisão de Finn tornou-se inevitável. Ele havia de escolher entre aprofundar seu vínculo com a lâmina e abraçar o poder que lhe era oferecido, sabendo que isso poderia corroer sua humanidade, ou rejeitar a espada, confiando apenas na coragem e na lealdade que formaram seu caráter desde o início. Sabia que o destino do reino pendia na balança entre seu gesto e seu medo, e a névoa da batalha se aproximava como uma tempestade incontrolável. No clímax dessa tempestade, em meio ao clangor de armas e o sussurro do vento sobre o campo de batalha, Finn compreendeu a verdade. A lâmina não provia a vitória final, tampouco paranormal. Sua verdadeira essência era um espelho cruel da alma do portador. O que ela exigia não era a traição dos outros, mas a traição interna, um sacrifício do que mais se ama para manter a própria força e honra. A profecia era uma lição sobre o próprio caráter, um desafio para aqueles dispostos a medir seu valor contra o medo e a ambição. No silêncio após o confronto, com o crepitar distante do fogo e a lua cheia espiando entre nuvens dispersas, Finn entendeu que o maior poder jamais está no aço frio, mas nas escolhas feitas quando tudo parece perdido. O peso da lâmina repousava menos na força que dava e mais no que tomava em troca: lealdade, esperança, amor. Então pergunto a você, que ouve esta história, até onde iria para proteger aquilo em que acredita? Você usaria um poder que exige a perda do que mais preza?